Obrigado, Sr. Presidente. Queria comentar a Sra. Ministra e a sua equipa. Sra. Ministra, lendo este relatório do Orçamento de Estado, há algo que salta imediatamente à vista, que é uma certa dissonância cognitiva entre o facto do Governo passar todo o relatório do Orçamento de Estado a lamentar-se de haver uma instituição que bloqueia os seus esforços de redução da despesa e depois celebrar parte da redução da despesa que resulta exatamente desses esforços de bloqueios como boa para as famílias. Ela é de facto boa para os pensionistas e para os funcionários públicos que vão receber parte do corte. A questão é que isso não faz parte da estratégia do Governo. Aliás, nem poderia ser. Um Governo que passa todo o orçamento a dizer que o grande desígnio nacional é a redução estrutural da despesa não pode, Sra. Ministra, celebrar um bloqueio à sua estratégia que consiste exatamente em não permitir que o Governo corte tanta despesa. O facto e há um número que presente neste Orçamento de Estado em que o Governo diz que o efeito das decisões do Tribunal Constitucional no exercício orçamental de 2015 são cerca de 1.300 milhões de euros. Esses 1.300 milhões de euros é dinheiro que o Governo não conseguiu cortar aos pensionistas, que não conseguiu cortar aos funcionários públicos, que não conseguiu cortar a quem recebe subsídios de doença e que não conseguiu cortar a quem recebe subsídios de desemprego. Isto é uma boa notícia para o país. Só não é parte da estratégia do Governo, é aliás o seu contrário. O Governo não pôde fazer aquilo que queria e, portanto, não pode celebrar aquilo que o obrigaram a fazer. Este Orçamento de Estado tem também várias perplexidades, nomeadamente começando logo pelo cenário macro. A Sra. Ministra das Finanças disse aqui que era um orçamento de credibilidade. O Partido Socialista tem alguma dificuldade em olhar para este quadro macro e ver nele um cenário credível. A Sra. Ministra disse aqui que este cenário macro incorporava os últimos dados da evolução da economia portuguesa. Eu lamento, Sra. Ministra, mas não incorpora. Se há hoje notícia em Portugal e no estrangeiro é de que a economia está em franca desaceleração. E, aliás, está em desaceleração na Europa, na desaceleração no resto do mundo e em Portugal também. Temos, por exemplo, os dados do indicador de confiança do Banco de Portugal que mostram uma desaceleração há 3 meses, um decrescimento, portanto, valores negativos e crescentemente negativos. O último, aliás, menos 1,2, é muito preocupante. E para um orçamento que depende quase exclusivamente da continuação da aceleração do consumo privado, não se entende como é que essa aceleração é compatível com os dados recentemente conhecidos. Mas não é só isto que põe em causa a credibilidade do quadro macroeconómico, porque há um apagão neste Orçamento de Estado, que é o impacto da instabilidade no setor financeiro, nomeadamente no BES. Este Orçamento de Estado avalia cenários de risco para tudo e mais alguma coisa, mas há uma coisa que não é avaliada, que é o impacto do BES na economia portuguesa e, obviamente, o impacto do BES no quadro macroeconómico e o impacto do BES no Orçamento de Estado. Esse facto, que aparentemente não tem há um apagão, não tem grande relevância para o Governo e não parece ser um risco com o qual nós nos tínhamos que preocupar. O facto disto preocupar toda a gente, menos quem elabora o orçamento, é também em si mesmo motivo de preocupação. Mas há mais neste quadro macroeconómico que torna difícil de sustentar o crescimento de 1,5, ou seja, uma aceleração face ao que aconteceu em 2014. Eu falo das transferências da União Europeia. Isto são valores que entram diretamente no PIB, têm um impacto muito elevado, têm multiplicadores muito elevados, ou vão para consumo ou vão para investimento, e o que nós assistimos neste orçamento é uma redução de mais de 1.000 milhões de euros nas transferências da União Europeia para Portugal. Nós em 2012 tivemos cerca de 6.000 milhões, em 2013 cerca de 6.000 milhões, portanto um elevado impacto na economia portuguesa, em 2014 cai para 4.000 milhões e agora cai para 3.000 milhões. Sr. Ministro das Finanças, tirar 0,8 do PIB, que entra diretamente no PIB, é também algo que, a fazer alguma coisa, pressiona o quadro macroeconómico para baixo e torna mais difícil este cenário. Mas não é só isto, Sra. Ministra, porque outro grande apagão neste Orçamento de Estado, este Orçamento de Estado, aliás, também é insólito por isto, foi amputado de uma parte muito importante, é o IRS. Não se entende como é que se discute o IRS fora da proposta do Orçamento de Estado e, Sra. Ministra das Finanças, não é aceitável que a Sra. Ministra diga que não há problema porque a receita é a mesma e isto é neutro orçamentalmente. Como sabe, a composição do IRS, que famílias são beneficiadas, são as com mais rendimentos ou com menos rendimentos, o modo como o IRS é cobrado, tem enormes implicações macroeconómicas e tem enormes implicações orçamentais. E, portanto, cobrar 1.000 milhões de IRS de uma maneira A ou B não é equivalente do ponto de vista orçamental. E
tudo aquilo, não vou comentar em detalhe a reforma de IRS, aliás, porque ela ainda não deu entrada no Parlamento, mas como já foi amplamente comentada em todos os canais de televisão pelo Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, eu posso dizer algumas coisas. Esta proposta de reforma de IRS, daquilo que conhecemos, Sra. Ministra, não é uma aposta na promoção, no apoio às famílias com filhos. É uma aposta, um apoio às famílias com filhos que pagam IRS, isto é, metade delas, e dentro dessas, de forma regressiva. Um filho de um rico vale mais que um filho de um pobre. E o que este governo parece dizer às famílias portuguesas é: famílias com mais rendimento, nós cuidamos de vocês. Famílias com baixo rendimento, não só não levam um cêntimo que seja desta reforma, como vão ficar com serviços públicos mais degradados. E, portanto, esta pequena reforma, cujo impacto não é inteiramente conhecido e que devia fazer parte deste Orçamento de Estado, Sra. Ministra, é bem a marca ideológica deste governo. Não é para todas as famílias, é para metade, e para as que podem beneficiar é apenas um pequeno grupo e de forma regressiva, como aliás mostram os vários cálculos feitos nos jornais. Ainda não conhecemos em detalhe a reforma de IRS, mas digo-lhe desde já, Sra. Ministra das Finanças, se o objetivo é apoiar as famílias e apoiar a natalidade, isto não se faz certamente circunscrevendo este grupo a uma pequena percentagem das famílias portuguesas, sobretudo as com mais rendimentos. Portanto, Sra. Ministra das Finanças, todos estes cenários, a redução das transferências da União Europeia, a reforma do IRS, que não vai fazer qualquer alívio fiscal nas famílias, já agora o aumento também do IMI, que é o imposto sobre as famílias, a desaceleração da economia portuguesa, sobretudo no consumo, da economia europeia e da economia mundial, levantam muitas dúvidas a este cenário macroeconómico. E há outra questão também, revelada pela UTAU no relatório de ontem, e que o Partido Socialista, aliás, já tinha tocado neste tema várias vezes, tem a ver com o PIB nominal. A variável que interessa para o orçamento é o PIB nominal, não é o PIB real, e há aqui um súbito e misterioso aumento do deflator do PIB, que é muito vantajoso para o Governo, porque, obviamente, permite insuflar as receitas fiscais. Mas não tem sustentação e a própria UTAU não encontra explicação para este aumento do PIB nominal. A Sra. Ministra das Finanças, e pode dizer aqui que está em linha com o que estas previsões estão em linha com o que prevê um conjunto de instituições internacionais, está em linha no limite superior, ou com o Conselho de Finanças Públicas, até validou, mas não os argumentos da autoridade, olhamos para a realidade hoje é de desaceleração da atividade económica e não de aceleração. Portanto, independentemente do que diga o Conselho de Finanças Públicas e outras instituições, olhamos para a realidade, e a realidade não diz aquilo que a Sra. Ministra das Finanças diz. Senhores deputados, as estimativas devem, mais do que atender à autoridade de quem as faz, atender à realidade que é aquilo sobre o qual supostamente as previsões prevêem. Sra. Ministra, há também outras áreas neste Orçamento de Estado que merecem críticas do Partido. Com brevidade. Vou terminar aqui. Que é, soubemos agora que a pobreza infantil de casais com filhos aumentou muito. A reforma de IRS faz zero por estas crianças. Zero. Não há um cêntimo que possa ir para crianças neste momento em risco de pobreza. O Sr. Secretário de Estado não pagam IRS a estas famílias e não são, de facto, os destinatários da sua reforma. Portanto, pode abanar a cabeça o que quiser, que não são. Mas, Sra. Ministra, como é que é possível, num orçamento que diz não ter dinheiro para devolver a sobretaxa, reduzir o IRC em 247 milhões de euros e cortar prestações não contributivas em 100 milhões de euros? Sr. Ministro das Finanças, ainda por cima com a justificação que dá, que é valorizar o trabalho. Será que a direita só sabe valorizar o trabalho punindo os pobres? É que é disso que se trata. Um governo que aumenta a precariedade, que desvaloriza o valor do trabalho e que diz cinicamente que vão valorizar o trabalho e a mobilidade social punindo os pobres e cortando prestações sociais nos mais pobres dos pobres, ao mesmo tempo que reduzem o IRC. Sra. Ministra, para além de pouco credível, este orçamento no seu quadro macroeconómico é também muito pouco decente nas escolhas que faz. Trataremos destes temas, voltaremos a estes temas na segunda ronda. Obrigado. Muito obrigado, Sr.